Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos ao quinto dia da campanha Profetiza 2021. Deus acabou de me dar a palavra, nós acabamos de gravá-la. Eu vou já te advertir que é uma palavra duríssima. Deus vai te exortar. E eu peço que você seja maduro para ouvir até o final. Nós muitas vezes, quando pegamos uma palavra de exortação, a gente quer ir embora. A gente quer continuar sendo criança. Mas a palavra diz que Deus exorta aqueles a quem ama. Então se sinta amado, porque Deus vai te exortar. Como Deus me exortou, e eu também vou estar ouvindo a ministração junto com você, e você exortado mais uma vez. Mas Deus vai nos dar mais uma vez a oportunidade de fazermos a coisa certa, de não pararmos no meio, mas de concluirmos aquilo que Ele tem para nós. E o que Deus tem para nós é um 2021 melhor do que tudo aquilo que nós já vivemos até então. A base desse texto aqui, dessa campanha, é o Salmo de número 103, que começa com os seguintes dois versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O autor desse salmo é o rei Davi. E Davi aqui falava a sua alma, bendize alma, emoções, sentimentos, a minha história do passado, meus traumas, meus medos, as minhas alegrias, as minhas tristezas, a minha esperança, quem eu sou na minha essência, bendize ao Senhor. Amém? E não se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Hoje você vai precisar de coragem para assistir a ministração até o final e para conduzir a tua vida conforme aquilo que Deus vai te falar. E você sabe que é de Deus, você vai ouvir. Você vai saber que é de Deus. Deus tem direção para você hoje. Deus abençoe. Eu vou estar com você assistindo e ao final eu vou estar voltando aqui. Se você está assistindo no ao vivo, né? Se você está assistindo ou às 7h30, ou às 12h30, ou às 18h30, ou às 22h00, eu vou estar aqui com você ao final, orando por você, pela tua vida, para que Deus possa te encher dessa força, assim como Ele fez com Josué nos dias de Josué. Deus abençoe poderosamente. Aproveite essa ministração. Deus abençoe. Olá, queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é o quinto dia da nossa campanha Profetiza 2021. Amém? A profecia é um dom do Espírito Santo de Deus. Se você for buscar na palavra, você vai ver que é um dom. E todo dom em nossas vidas, ele pode ser aperfeiçoado. E nós precisamos buscar essa perfeição. Eu quero dizer para você que se você é igreja, se você tem uma aliança com Cristo, você tem o dom da profecia. E o dom da profecia, ele acontece através do nosso falar, daquilo que sai dos nossos lábios. Nós precisamos entender que aquilo que nós falamos tem poder. O próprio Deus deixa lá em Gênesis, no capítulo de número 1, que o mundo foi criado através do verbo do falar. Esse verbo com o qual Deus criou o mundo, o apóstolo João, em João 1, depois ele afirma ser o próprio Cristo. E nós, então, precisamos ter muito zelo por aquilo que nós falamos. E precisamos aproveitar esses dias que antecedem o ano de 2021 para começar a declarar as bênçãos que nós viveremos deste ano que está nascendo. Que você abra os seus lábios e que você possa profetizar com muita certeza e com muita alegria que 2021 vai ser o melhor ano da história das nossas vidas. Amém? Que você possa olhar para os teus filhos e profetizar isso sobre eles, possa profetizar isso em relação ao teu cônjuge, à tua família, aos teus pais, as pessoas que você ama, lá no teu ambiente de trabalho, no teu ministério, que você possa declarar e profetizar. Vai ser o melhor ano da história da minha vida. Antes de nós darmos sequência, uma observação importante. Algumas pessoas, quando ouvem assim, o melhor ano da minha vida, parece palavra de efeito, parece que estão querendo me motivar. Não é só isso, irmãos. Claro que nós queremos te motivar. É claro que tem um efeito essa frase, é claro. Mas ela é muito mais do que isso. Se você for pegar a palavra de Deus e estudar os personagens da Bíblia, você vai ver que a cada degrau que eles subiam, o desafio era maior e as bênçãos eram maiores. Os milagres eram maiores. A provisão de Deus era maior. Havia determinados momentos que eles achavam, cheguei no topo. Não, Deus tinha mais.
Deus sempre vai ter mais para você. O erro que nós muitas vezes cometemos é nos acomodarmos em um local de repouso que às vezes não é para nós, que às vezes não é o nosso lugar. E nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? Deus quer que vivamos de glória em glória e de vitória em vitória. É isso que você quer para a tua vida. Amém? Eu tenho certeza que sim. Mas para que eu viva de glória em glória e de vitória em vitória, eu preciso estar caminhando. Eu preciso estar avançando. Eu preciso estar em movimento. E que você possa estar em movimento para que você possa viver um ano de 2011 maravilhoso. Só não permita o seguinte, irmãos. Você adentrar em 2021, eu errei aqui alguns momentos a data, né? É sempre 2021. Eu estou vendo as pregações dos dias anteriores, eu falo 2001, 2011. Irmãos, 2021. Amém? O que a gente não pode se permitir é adentrar em 2021 da mesma forma que nós passamos pelo ano de 2020. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia. Nós não estávamos esperando por isso. 2021 não. A gente já sabe o que está acontecendo. Nós precisamos pedir a Deus discernimento. Por que o Senhor me permitiu nascer neste período? O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Neste ano, nesse período tão desafiador, o que o Senhor quer de mim, da minha pessoa? Não se preocupe tanto com todo o universo. A gente às vezes está preocupado com o todo. O que vai acontecer com o mundo? Por que vai acontecer no Brasil? Será que no meu estado vai ter isso? Irmãos, o teu falar, o teu agir muda alguma coisa em relação às políticas do mundo inteiro, a questão da vacina, a questão daquilo que acontece no teu estado? Se não muda, irmãos, foca em você. Se é tua responsabilidade decidir se vai ter vacina X, Y, amém. Então vai focar nisso. Agora, se não é tua responsabilidade, você precisa buscar entender Deus, qual que é o propósito dessa pandemia para a minha vida. E o que o Senhor quer que eu faça, que eu viva no ano de 2021? Essa não é uma postura egoísta. É a postura correta de quem não perde o alvo, de quem não perde o foco, de quem está atento àquilo que Deus quer para mim. Porque Deus age na individualidade, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Deus age no eu. Deus age em um. Deus age em você. Agora, do transbordar do agir de Deus em mim, é que Ele começa a agir nas pessoas ao meu redor. Ninguém está dizendo aqui para você ser, um cristão alienado, que não está preocupado com as coisas que acontecem nesse mundo. Não, muito pelo contrário. Você tem que estar bem informado, tem que saber de todas as coisas. É bom você ter a tua opinião a respeito de algumas coisas. Não precisa ter opinião também a respeito de tudo, não. Tem coisas que a gente não precisa nem gastar tempo pensando. Mas eu preciso ter um alvo claro. E esse alvo tem que ser edificar em mim o templo para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar, possa se derramar sobre mim, e daquilo que ele derramar sobre mim, eu possa compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Se você tem desafios, por exemplo, com os teus filhos, o grande alvo não são eles. Olha como é que Deus está começando a ministração de hoje. O grande alvo é você. Porque às vezes eu estou tão preocupado com os meus filhos que eu me esqueço de mim. E eu não compreendo que Deus trabalha com o transbordar. Tem uma ministração aqui no nosso canal que você vai precisar assistir. Amém? Deixa eu só me apresentar. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Quero te dar as boas-vindas aqui à campanha Profetiza 2021, se você está vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Mas Deus já está falando. Amém? Querido, Deus age da seguinte forma. Posso fazer uma analogia para ficar claro? Deus trabalha conosco diferente de uma mangueira. Você já regou o jardim, uma horta, né? Já jogou água em algum lugar, já lavou teu carro com mangueira? Como é que funciona a mangueira?
você abre a torneira. A torneira, entre aspas, é a fonte da água. Não é nem a torneira, nem a caixa d'água, o que quer que seja. Você abre ali, a água vem e você molha o carro, por exemplo. Ou você rega o teu quintal. Você rega as plantas. Quando você fecha a torneira, o que acontece com a água que estava na mangueira? Toda essa água se esvai. E a mangueira fica como? A mangueira fica com poucos respingos, até que daqui a um pouco ela fica completamente seca. Se fizer muito calor, ela vai ficar seca e quente. Amém? Deus não trabalha conosco como se nós fôssemos, entre aspas, mangueiras. É só uma analogia. Deus trabalha o quê? Com vasos. Por isso que a palavra nos chama de vasos. Nós somos o vaso do oleiro. Amém? Deus nos molda como o oleiro molda a um vaso. E algumas pessoas até na igreja falam, né? Ó, vaso, você é um vaso do Senhor. Por quê? Porque no vaso Deus coloca o óleo da unção. É diferente da torneira. O Deus coloca as águas da vida neste vaso. Só que Deus, quando trabalha, Ele não vira o vaso. O que Deus faz é encher o vaso, encher o vaso, encher o vaso, encher o vaso. E quando esse vaso não suporta mais, chegou no limite, Deus continua enchendo, enchendo, enchendo. O que acontece quando alguém pega um vaso e enche, 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 quando chega no limite, continua enchendo? O que acontece? Transborda. É assim que Deus age nas nossas vidas. Deus quer encher a tua vida da porção dele, da presença dele, da unção dele, do poder dele, da autoridade dele, de todas as bênçãos espirituais dele. E desse transbordar, ele vai alcançar os teus familiares, vai alcançar as pessoas que você ama, vai alcançar pessoas às quais ele vai te enviar para que você derrame dessa unção e desse poder. E Deus quer fazer isso no ano de 2021, e Deus quer começar a fazer isso na tua vida no dia de hoje. Então que você se abra para ser este vaso. Amém? Esse vaso que foi moldado pelas mãos do oleiro, que é o próprio Deus. E que vai transbordar do óleo da unção, que é o Espírito em nós. Que é o poder de Deus em nós. Então se você está tendo, por exemplo, desafio com os teus filhos, foque em você. Como é que eu melhoro a minha vida, a minha postura, a minha forma de ser? Invista em você. Mas invista em você em todos os sentidos dessas palavras. Invista mais tempo com Deus, você com Deus. Isso vai melhorar o teu relacionamento com os teus filhos e vai melhorar a vida dos teus filhos. Isso vai melhorar o teu relacionamento com o teu cônjuge e vai melhorar o ambiente da tua casa, da tua família. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu quero investir no meu marido, ótimo. Eu quero investir na minha esposa, ótimo. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Invista em você. E eu vou te dar uma dica aqui, que não é de marketing, não, irmão, isso é bobagem. Nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link, sabe, de toda a campanha. Você precisa assistir toda essa campanha, são só 10 ministrações. Hoje é o 5º dia. Se você chegou aqui hoje, você está exatamente no meio. Olha que grande bênção. Nem tinha caído a ficha aqui ainda para mim. Nós estamos na metade. Quantas coisas que você já parou na metade. Que você entre lá no link que está debaixo, que está na descrição desse vídeo, e você assista desde a primeira até a 4ª. Amém? E se quiser, assiste essa aqui de novo. Porque a campanha ela funciona em um processo. O processo de Deus. Que ele começa com a purificação, ele começa nos identificando, começa com a simples, pequena, curta e profunda pergunta. Quem é você? Depois ele vem tirando a culpa, depois ele vem com a proposta para limparmos o nosso caráter, a nossa alma, depois ele começa a nos dar ferramentas para que vivamos sim 2021 melhorando de nossas vidas e finalmente você chega no dia de hoje que nós vamos entender, começar a entender agora o que Deus quer para as nossas vidas. Então que você abra o teu coração. Nós estamos aqui há 12 minutos falando, ministrando, porque Deus já começou a agir. Deus já começou a trabalhar. E Deus tem algo muito sério para falar contigo hoje. Amém? Nesse 5º dia.
E quantas coisas, eu já falei sobre isso aqui hoje, quantas coisas na tua vida você parou na metade? Sabe o que o diabo faz conosco? Ele não quer nem que a gente entre em 2021 já começando, ele quer interromper o processo do ano novo antes que ele comece. E o Brasil, desculpa irmãos, carrega uma maldição que é o carnaval. Outros países também, mas aqui é diferente, irmãos. E eu falo porque eu já morei fora do Brasil, morei na Europa por 4 anos, morei em países aqui da África, da América do Sul por 3 anos. E no Brasil, a forma como nós nos relacionamos com o carnaval é diferente. E essa conversa de que as coisas só começam no carnaval é a grande verdade para a enorme maioria dos brasileiros. Até no serviço público, em várias áreas, é uma grande verdade. Infelizmente. E nós postergamos, porque a virada de ano, ela é profética. E ela tem um valor muito importante, porque no final do ano nós refletimos sobre as nossas vidas. Isso é de Deus, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Avaliar-se deve ser algo constante em nossas vidas. Davi, em 2 salmos, ele diz, à noite, quando eu me deito, coloco a cabeça sobre o travesseiro, eu avalio como foi o meu dia. Isso é de Deus. Nós precisamos rever os nossos passos e nos programar para os próximos passos, os passos a seguir. Mas o que o diabo faz? A pessoa tem a virada do ano, tem um processo de reflexão, ela faz projetos, faz planos, coloca no papel, constrói na sua mente, mas ainda é carnaval, ainda é verão. Depois do carnaval eu faço. E o que acontece? Nunca faço. A vida não anda. Fomos, entre aspas, enganados pela cultura do nosso país. Roubados. Não se permitem, irmãos. Alguns nem vão concluir essa campanha. Por quê? Porque a carne não vai deixar. Porque o inimigo não vai permitir. Porque o habitual é parar no meio. Não aceite mais isso na tua vida em nome de Jesus. Deus já começou a boa obra, nós estamos em 50% dela. Mas a obra não se concluiu. No deserto, o povo de Israel, após 400 anos, você consegue imaginar, irmãos, 400 anos de escravidão? O povo de Israel, o povo chamado para ser o povo de Deus, por 400 anos, de geração em geração, nasciam, se casavam, procriavam e morriam escravos. Finalmente havia chegado o tempo da libertação. Lá estava Moisés, enviado por Deus. Em dias tão terríveis. Eles estavam vivendo talvez a pior época da escravidão deles quando Moisés nasceu. Porque além de escravos, havia uma profecia que o libertador estava nascendo. E todo filho nascido estava sendo sacrificado, morto. Eles entravam na casa dos judeus e matavam. E Moisés, é claro, teve um livramento, parou nas mãos de uma das filhas de Faraó e foi educado, e por 40 anos foi tratado como príncipe na casa de Faraó. Preparado, formado como líder para ser o grande libertador. Depois passou por mais 40 anos no deserto, ali como pastor de ovelhas, construiu uma família, se casou, teve filhas e depois finalmente foi para ser o libertador do povo. Teve as 10 pragas, cruzaram o Mar Vermelho a seco e adentraram no deserto. O deserto era uma caminhada de 40 dias. Olha como é que 40 é o número profético na Bíblia. Não é numerologia, tem nada a ver com isso. Olha como é que 40 é o número profético na Bíblia de transformação, de mudança de ciclo. Mas aqueles 40 dias, porque o povo não mudou. Olha só, irmãos. Deus estava mudando o ciclo. Amém? Agora, depois das 10 pragas, irmãos, aquele povo viveu maravilhas. Eles cruzam o Mar Vermelho bem seco. Olha que coisa maravilhosa. Deus falou, olha, agora são 40 dias no deserto. É o tempo da viagem até Canaã, que é a terra da promessa. Era o tempo da viagem. Deus ainda ali no deserto
ia falar com o povo. Deus deu os 10 mandamentos que até hoje está disponível para nós no livro de Êxodo. Ali é a essência da doutrina divina, os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, não é assim? Amarás o teu Deus e ao teu próximo assim como tu amas a ti mesmo. Jesus até ressalta esses 2 versículos como os mais importantes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. E a Ele, somente a Ele, darás culto. E aí depois vem todos os mandamentos. Deus estava falando com o povo. Os 40 dias no deserto eram necessários, não era só porque era o caminho para Canaã. Esse era um dos propósitos, é lógico, era a caminhada, ué. Mas Deus também queria agir ali, porque Deus acampava, Deus falava, Deus agia. A palavra diz que o rosto de Moisés resplandecia luz. Sabe por quê, irmãos? Eu nem sei se a gente vai ler a Bíblia hoje aqui ou se Deus quer nos exortar neste 5º dia da campanha. Sabe por quê que Deus estava fazendo tudo isso? Havia fumaças, havia maná, que era a comida que vinha diretamente dos céus para alimentar o povo. Teve alguns dias que vieram andorinhas e alimentou o povo. De dia, quando eles caminhavam no deserto, havia uma nuvem que os acompanhava, protegendo eles do sol. A nuvem era só sobre eles. À noite, enquanto caminhavam, havia uma nuvem de fogo que os acompanhava. Olha quantas maravilhas que Deus fez. O povo estava com sede. Deus falou, aponta para a pedra, eu vou fazer jorrar água. Por quê, irmãos? Por que tantos milagres? Por que tantas maravilhas? Porque Deus estava preocupado em tirar o povo do Egito. Ué, agora não estou entendendo nada. Você já tinha dito que eles tinham saído do Egito, eu conheço a história, eu já vi o filme. Aconteceram as 10 pragas, eles cruzaram o Mar Vermelho, não tinha mais nada lá. Depois o Mar Vermelho se fechou, Faraó e o exército foram destruídos. É verdade. Mas você está dizendo aí que Deus queria tirá-los do Egito, eles já não estavam no deserto a caminho de Canaã? Sim. E Deus queria tirá-los do Egito? Sim. Mas não já tinha tirado do Egito? Fisicamente, sim. Em qual ano que você ainda está parado? Em qual ciclo da tua vida que você ainda está preso? Qual situação na qual você viveu no passado que Deus te tirou de lá, que Deus te mostrou um bom caminho, mas que você fisicamente talvez não esteja lá, talvez até esteja ainda, e alguns estão, mas que você talvez não esteja lá fisicamente, mas emocionalmente você ainda está lá. E a tua vida não avança por causa disso. E a tua vida não muda. Oh, querido, hoje é uma palavra de exortação, eu não sabia. Deus, quando vem, traz a palavra e traz para mim e traz para você. A diferença é porque Ele traz para mim antes, e depois toda vez que eu vou estar ouvindo essa ministração, que é 4 vezes no dia, eu vou ser exortado novamente. Deus acaba me exortando mais. Mas Deus só exorta aquele que ama. É isso que está na palavra. Deus exorta aquele que ama. Não despreze a disciplina do Senhor. Existem lugares que há tempos Deus já falou, saia daí. Saia desse relacionamento. Saia desse lugar. Não faça mais isso. Pare já com isso. Isso não é meu. Isso não é de Deus. Eu tenho coisas novas para você. Mas você ou não saiu, ou não se moveu, ou se moveu, saiu, mas emocionalmente ainda está lá. Espiritualmente ainda está lá. O que aconteceu com o povo no deserto? Já não tinha mais escravidão. Eles já estavam livres. Eles haviam derrotado pelo poder de Deus, pelas maravilhas, pelos milagres que eles testificaram. Eles haviam derrotado o país mais poderoso da época. Escravos haviam
derrotado o Egito, um país temido pelos seus inimigos, um país riquíssimo e extremamente poderoso que subjugava os israelitas por 400 anos. Eles viram os primogênitos do Egito morrerem e os deles serem preservados no dia da Páscoa. Sabia que é ali que surge a Páscoa? Sabia que a Páscoa surgiu na libertação do povo de Israel? Você sabia que Deus escolheu a Páscoa para Jesus ressuscitar? Da tamanha importância desse acontecimento? Porque Deus havia o que? Mudado o ciclo. Deus havia virado a chave. E o povo? O povo não. Deus já virou a chave, Deus já mudou o ciclo, Deus já mandou você ir para outro lugar, fazer outras coisas, estar com outras pessoas. Deus já falou, eu tenho um tempo novo para você, eu tenho coisas novas para você viver. Deus já falou, a glória da segunda casa é melhor e maior do que a primeira. Deus já falou para você, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o que nós muitas vezes estamos fazendo? Estamos presos no nosso passado, aprisionados nele. Deus tem um ano novo para você. Como nós temos profetizado, o melhor ano da tua vida, mas você vai precisar se desvencilhar de coisas, situações, lembranças, culpas, acusações, sentimentos ruins, pessoas, relacionamentos, lugares que há anos, há meses, há tempos, há dias, Deus tem falado para você se desvencilhar, ou Deus está falando hoje pela primeira vez. Deus não trabalha com remendo. É assim que está escrito na Bíblia. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Você quer o novo de Deus? Você vai precisar começar com você. Eu quero o novo de Deus? Eu quero, Pai. Eu quero o teu novo. Eu vou ter que começar comigo. Começa em mim. Eu não posso interromper no meio, a gente está no meio. Só que eu preciso olhar para trás e falar assim, tá, o que eu já me foi dito que eu preciso me desvencilhar para estar liberado para esse novo. Qual que é o versículo de hoje? Só para a gente concluir. Qual que é o versículo de hoje? Salmo 103, versículo de número 6. A base da nossa campanha é o Salmo 103. E o versículo deste quinto dia, na metade da campanha, é o versículo de número 6. Diz assim: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Olha o versículo de número 7. Olha o versículo de número 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Permita-me reler o versículo de número 7, que também é um número profético, né? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Quando eu preparo a palavra, irmãos, assim, eu tenho muito temor a Deus. E existem momentos que eu preparo a palavra mesmo. Que antes de eu pregar, eu venho, oro, abro a Bíblia e escrevo. Mas a enorme maioria das vezes, não. Deus fala assim, eu vou falar. Deus só me fala, pega esse tal versículo e eu vou falar em você e você vai replicar. Abra a tua boca e eu a encherei. Eu já li esse salmo todo aqui várias vezes, inclusive no início da campanha eu li ele todinho. Mas eu confesso a você, eu não me lembrava aqui do versículo número 7. Mas como é que Deus começou a ministração? Com o versículo número 7. Os homens no deserto, eles seguiam aprisionados no Egito, na sua alma, sentimentos, emoções, traumas, medos,
a história do passado, a minha mente, a minha forma de pensar, a minha personalidade. Eles agiam e pensavam ainda como escravos. Uma das primeiras coisas que eles fizeram no deserto, sabe qual foi? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, aonde Deus derramou os 10 mandamentos, aonde Moisés teve um contato direto com Deus. Deus escreveu em pedras. Olha que coisa incrível, irmãos. Sabe o que o povo estava fazendo lá embaixo? O povo estava erigindo um altar a ídolos. O povo havia pego parte do ouro que os egípcios haviam entregue para eles. Eles derreteram. Ergueram um bezerro de ouro. Estavam fazendo festa com um bezerro erguido. Adorando um bezerro. Enquanto Deus se derramava sobre Moisés para que Moisés trouxesse da sua bênção sobre o povo. Depois de tudo que Deus fez, depois dos milagres que Deus fez, depois das maravilhas que eles viveram, depois do livramento que Deus deu para aquele povo, eles tiveram a coragem, eu vou usar uma palavra aqui, irmãos, por favor, não se sentir ofendido, eles tiveram a audácia, a ingratidão de traírem a Deus. Mas o que a palavra diz? Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Hoje é uma palavra um tanto quanto dura. Nós precisamos suportar também a palavra quando ela é dura, irmãos. E precisamos nos alimentar dela. E precisamos nos corrigir, porque isso é a manifestação do amor de Deus por nós. Quem não te ama é que muitas vezes fica cheio de dodóizinho. Amém? Alguém que te ama vai te falar sobre aquilo que você precisa mudar na tua vida, vai falar em amor com você. Não é com grosseria, não. Mas vai trazer assuntos que são desconfortáveis. O povo de Israel, eles idolatravam ainda os ídolos de Faraó, dos egípcios. Deus estava lá fazendo milagres e maravilhas, mas eles se apegaram a um ídolo. Qual que é o teu ídolo? O que Deus já te pediu e você não pôde entregar para Ele? Qual foi o relacionamento? Qual foi o vício? Qual foi o pecado? Qual que é o lugar? Qual que é o nome da pessoa? Qual que é a situação? O que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Um povo que tinha uma promessa, irmãos. Entrar na terra prometida, em Canaã, uma terra que manava leite e mel, um povo que viveu maravilhas com Deus, um povo que viu toda a água virar sangue, que viu o país ser invadido por gafanhotos, um povo que viu o mar se abrindo, um povo que viu Faraó e seus exércitos se prostrarem diante do poder de Deus. O que aconteceu com esse povo? Esse povo não foi digno. Deus queria para eles, Canaã, a melhor terra, o melhor lugar. Deus queria dar para aquela geração o melhor tempo da história de todas as gerações de Israel. Mas o que aconteceu com aquele povo? 40 dias se transformaram em 40 anos. Aquele povo morreu no deserto. O fim daquele povo foi o deserto. Você não foi chamado para que o teu fim seja o deserto. O deserto é só um processo para eu chegar à promessa. É só um caminho necessário, um trajeto necessário. O Senhor, cadê? Manifestou os seus caminhos a Moisés. O Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Toda uma geração teve que morrer. Uma geração que foi
gerada ali no deserto, é que entrou na terra da promessa. Por quanto tempo mais você vai postergar as promessas de Deus na tua vida? Por quanto tempo mais você vai retardar aquilo que Deus tem para você? Por quanto tempo mais nós vamos erguer ídolos e manter a nossa segurança? Segurança financeira, segurança emocional, segurança física. Nós vamos manter a nossa segurança naquilo que não é Deus. Sabe como é que Deus escolheu o pai da fé, Abraão? O primeiro homem a se relacionar com um só Deus. Sabe como? Tirando dele toda a segurança humana. Aí, irmãos, presta bem atenção. Deus falou o que para Moisés? Para Abraão, desculpa. Abraão, sai da tua casa. Sai da tua parentela. E vá para o lugar que eu te mostrarei. Nem o nome do lugar Deus deu. Abraão tinha, que era Abrão antes, né? Tinha um negócio lá onde ele morava. Sabe com que a família de Abraão trabalhava? Eles construíam ídolos. Eles pegavam barro e construíam ídolos. E as pessoas vinham e compravam para botar nas suas casas. Abraão, ele tinha renda através da venda da idolatria. E Deus falou: vai. Sai da tua casa, da tua parentela. Vai. Nós precisamos nos desvencilhar, nos liberar. Se existe algo na tua vida que Deus já falou para você, sai. Que Deus já falou para você, basta. Que Deus já falou para você, eu tenho um novo ciclo, eu tenho um novo tempo. Mas você segue preso a isso, irmãos. Esse é o teu bezerro. Esse é o teu bezerro de ouro. E não adianta reclamar, murmurar, achar que Deus se esqueceu de você. Não é verdade. Nós é que nos tornamos infiéis. Mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E a manifestação da fidelidade de Deus é esta palavra para você. É esta palavra para mim. Deus está falando, eu vou virar o ciclo de novo. Não fica para trás. Não fica no deserto. De todo aquele povo, sabia que teve 2 que sobreviveram? Josué e Calebe. Josué e Calebe sobreviveram. Eles saíram do Egito, eles viram as maravilhas. E eles foram enviados para a terra da promessa com a nova geração que havia sido gerada no deserto. E uma das coisas que Deus mais fala para Josué, lá em Josué 1, e nos versículos seguintes, é: ser forte e corajoso. Não fui eu que te enviei? Ser forte e corajoso. Destrói os teus ídolos. Rompe com o teu passado. Rompe com aquilo que não é de Deus. Existem coisas que já foram bênçãos sobre a tua vida por um tempo. Não é mais. Existem coisas que Deus, e lugares que Deus te colocou lá. Mas Deus já mandou você sair. Deus também colocou o povo no deserto por 40 dias. Eles quiseram ficar 40 anos. Ah, mas não foi Deus que manteve eles lá por 40 anos? Não, irmãos. Eles mandaram espiões para a terra da promessa. E esses espiões voltaram dizendo que a terra da promessa tinha inimigos demais para eles. Ué, mas não tinha vencido o Egito? Não tinha vencido o Faraó? Não tinha vencido o exército de Faraó? Não havia cruzado o Mar Vermelho? Deus não havia feito maravilhas aqui no deserto? O deserto era a segurança deles. O ídolo daquele povo foi o deserto. Ah, não, porque aqui o deserto é bom. Deus tem livramento aqui. Deus tem o maná,
Deus tem as cordonizes, Deus tem a nuvem de fogo à noite, tem a nuvem de fumaça de dia. Vamos ficar aqui. Às vezes até aquilo que Deus mandou para nós, a gente transforma em maldição. Porque a gente idolatra, a gente coloca acima de Deus. Tem muito crente, tem muito homem, muita mulher que se diz de Deus, que transformou o milagre no seu Deus. E que passa a vida correndo atrás de milagres, correndo atrás de ungido para orar, para fazer alguma coisa. Rompa hoje com os teus ídolos. Volte a se relacionar com Deus. Deus tem para 2021 a nossa terra da promessa, a nossa Canaã, uma terra que manda leite e mel, para vivermos aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem. Abra-se para isso. Abra-se para esse tempo novo. Deus escolheu esta palavra no meio da campanha, para que você não pare no meio dela. Eu vou reler aqui os 2 versículos para nós fecharmos, irmãos. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Amém? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus não pode te obrigar a viver as bênçãos dele. Não pode, irmãos. Se você não quiser viver, tudo bem. Deus queria dar para você. Você faz parte de um sonho de Deus. Deus tem planos com você, Deus tem planos para a tua vida, Deus tem planos para a tua família. Mas se você não quiser, tudo bem. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Ah, que palavra pesadíssima, Jesus. É porque Deus te ama. Eu exorto aquele que ama, diz o Senhor. Deus te ama. E Deus tem uma palavra para você. Deus está falando. Semeie. Talvez as lágrimas venham. Mas segue semeando. Porque vai chegar o tempo da colheita. E mesmo que você semeie em lágrimas, você vai colher em júbilos. Sabe o que é semear em lágrimas? É muitas vezes fazer coisas que você não gostaria de fazer. É fazer coisas que vão te custar alto. Você vai ter que pagar um alto preço. Davi teve que lutar contra o próprio filho. Davi amava Absalão, seu filho. Mas Absalão se levantou para traí-lo, para se apossar daquilo que Deus tinha dado para Davi, que era o próprio reinado de Israel. O filho mais bonito. Ah, que dor, irmãos. Davi teve que lutar contra Saul, o rei de Israel antes dele. Ele amava Saul. Mas Saul não podia ser o ídolo dele. E Saul se levantou para matar Davi. Porque Saul traiu a Deus. E traiu a Davi. Deus tem lugares para você que você ainda não conhece. Deus tem bênçãos para a tua vida que você nem sabia que você poderia um dia viver. Deus tem coisas grandes para realizar no meio de nós. Eu ministrei isso ontem, eu vou falar isso agora para você porque Deus está falando no meu espírito. Deus nem começou a obra dele na tua vida, você está achando que você já viveu maravilhas, coisas grandes com o Senhor. Você está achando que você tem alguns sonhos que são loucura, que são grandes demais para você. Deus tem sonhos maiores ainda, os meus pensamentos são maiores do que os seus, diz o Senhor. Os meus pensamentos são maiores do que os seus para vos dar o fim que desejais. Deixa Deus agir na tua vida. Hoje é o dia que Deus vai te enviar para você agir.
Destrua os ídolos. Foi assim que Deus fez com Gideão. Destrói os ídolos. Então destrói. Tudo que Deus já mandou você sair, destruir e assuma o teu lugar. Amém? O teu lugar é a terra da promessa. O teu lugar é em 2021. Viver o melhor ano da tua vida. Queridos, por favor, não se sinta ofendido com palavras como essa. Não pegue e fale, não quero ouvir mais. Deixa Deus falar com você, deixa. Deus te ama. Amém? Deus te ama. Vamos orar, queridos? Se for possível, aí no teu lugar, feche os teus olhos por um instante. Curve a tua cabeça. Volte-se agora para o Senhor. Essa é uma palavra de exortação. E a exortação deve nos conduzir a um processo de reflexão. Amém? A exortação deve nos conduzir à reflexão, não à defensiva. Não a fazer ouvidos ocos e fingir que não é conosco. É com você. É comigo. Deus está falando conosco. Essa palavra é para nós. Aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta campanha. Obrigado, Jesus. Nós queremos nos abrir para a verdade da tua palavra. Para assim como o povo de Israel que foi livre do Egito e depois uma nova geração adentrou em Canaã, a terra da promessa, como homens e mulheres livres, nós também possamos ser livres, libertos. O próprio apóstolo Paulo, ele exorta o povo dizendo: vós fostes livres para seres, vós fostes libertos para serem livres. Não vos submetais a nova condenação, a nova escravidão. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos força. Conduza-nos, Senhor. Nós já temos vivido tamanhas maravilhas contigo, meu Pai. Eu sei, Senhor, tu tens mais para as nossas vidas. Como o Senhor disse para Josué, e o Senhor o encheu ali com as tuas palavras, enche hoje a mim e aos teus filhos. As tuas palavras foram: ser forte, ser corajoso. Eis que eu te enviei. Eu quero receber esta palavra sobre a minha vida e declarar essa palavra sobre a vida dos teus filhos. Ser forte, ser corajoso. Afinal de contas, não foi o Senhor quem te enviou. Deus te enviou para a tua bênção. Deus tem para você um 2021 de bênçãos, de glórias, de maravilhas. Receba na tua vida em nome de Jesus. Se desfaz do Egito, do velho homem, da velha criatura, do passado. E vai, meu irmão, vai, minha irmã, viver um novo tempo de Deus na tua vida em nome de Jesus. Eu te envio para o novo tempo de Deus na tua vida. Declaro que Deus está te conduzindo para um tempo de desamarras nas tuas emoções, no teu interior, no teu espírito, para que você possa viver de glória em glória e de vitória em vitória. Aleluias. Aleluias. Como é que vai ser o teu dia amanhã? Amanhã você vai acordar como um homem, uma mulher do Egito? Ou como um homem, uma mulher livre? Você vai decidir isso hoje, irmão. Amém? É uma questão de escolha. Com Deus é sim, sim, não, não. Se você está assistindo a campanha desde o primeiro dia, você sabe disso. Se não, na descrição do vídeo nós vamos colocar toda a campanha. Nós vamos colocar o link da campanha. Para você poder assistir toda, nós precisamos. Deus te abençoe, irmãos. Amanhã é o 6º dia da nossa campanha. Não para no meio. Nada na tua vida para no meio. Só se Deus falar. Se
Deus falar acabou, é porque não é o meio, é porque já é o fim. E algumas pessoas estão na prorrogação, estão estendendo. Você está entendendo isso, irmão? Deus já falou, já acabou. Você está achando, não quero parar no meio. Não é meio, já acabou. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus abençoe. Deus te abençoe. Até amanhã, no nosso 6º dia da nossa campanha Profetiza 2021. Deus abençoe.